Muita gente acompanhando a nossa programação, inclusive com radinho de pilha. Essa é a realidade na região metropolitana de São Paulo. Teve gente que mandou foto esses dias ouvindo a Band News FM com rádio de pilha, porque está sem luz já há muitos dias. A repórter Caroline Correia está acompanhando essa situação, ouvindo gente que está penando com a falta de força e ouvindo também algumas histórias, no mínimo esquisitas, né, Caroline? Bom dia para você. Oi, Renan, bom dia para você, para Carla e para todos que nos acompanham. Infelizmente, viu, são muitos relatos de gente que já está perdendo as coisas que comprou para a ceia do Natal, enfim, está tendo que dar um jeitinho, leva para a casa de um colega, para não perder a comida e outras coisas. Hoje eu estou aqui no Portal do Morumbi, estava ali mais para baixo, conversando com o pessoal, tentando descobrir como é que está a energia, e o que me chamou a atenção foi uma plaquinha de não estamos funcionando em uma clínica que presta serviços, né, de psicólogos, psiquiatras e assistência para pessoas com autismo. Desde terça-feira eles não estão funcionando justamente pela falta de energia. Eles atendem crianças principalmente, e aí com esse calor que está fazendo, eles precisam do ar-condicionado para fazer a recreação com as crianças e tudo mais, e não estão conseguindo. Esse é um dos relatos que a gente está passando, mas são muitos, né? A gente sabe que tem hospitais, tem pessoas que precisam de respiradores, ou em casa mesmo, ou algum aparelho, e está precisando tirar dinheiro do bolso para poder pegar um gerador, enfim. Então os relatos são esses. Nesse momento, eu entrei aqui no site da Enel, são mais de 754 mil residências sem energia, é um número muito grande ainda. A Jade até tinha comentado, fiquem seguros, assistam Netflix em casa. Muita gente não vai conseguir fazer isso justamente porque está sem energia, não consegue fazer o mínimo, nem conseguir congelar a carne, né, do fim de semana, enfim, aquela coisa toda. Tá a situação realmente complicada, a gente segue acompanhando esse vendaval que aconteceu, que caiu muitas árvores e impactou muito a energia. Além da energia, o abastecimento de água também está prejudicado justamente por conta da força, porque precisa da energia elétrica para fazer o bombeamento e não tem, então tem muitos bairros que também estão sendo afetados. A situação está bem complicada. E olha, a gente também ressalta uma questão muito importante, a dos funcionários que estão pedindo dinheiro para restabelecer a energia. 2 pessoas foram presas ontem, um caso foi em Diadema e outro na Vila Mariana, porque eles estavam subornando os consumidores da Enel para que eles estabelecessem energia. No caso de Diadema, por exemplo, eles começaram a cobrar inicialmente R$ 300 para fazer restabelecer a energia. Depois passou para 1.000, um número muito grande, um valor exorbitante. Mas lembrando, a gente foi atrás da Enel para entender realmente eles podem cobrar? Não, é tudo gratuito. Ontem mesmo no Bora Brasil, a gente estava passando pelas ruas de São Paulo e eu vi um gerador enorme da Enel e eu fui questionar o pessoal, como é que faz? E aí, vocês que chamaram, era um condomínio lá no Ipiranga, e eles falaram que foram vários chamados e ali, como tinham idosos que precisavam refrigerar alguns medicamentos de alto custo e que precisam tomar regularmente, eles conseguiram fazer o que todas as pessoas fizessem chamados, então o gerador foi para casa, para esse condomínio, e aí eles conseguiram. Não foi cobrado nada. Então tem gente aplicando golpe até nesse momento, então é bom ficar bem atento a isso. A Enel não cobra nada, reforçando isso para o pessoal para restabelecer a energia. Só tá demorando bastante, né? Já tem lugares que são mais de 48 horas sem energia, a situação tá complicada e a gente segue acompanhando de volta ao estúdio. Obrigada, Carol, pelas informações. Nós trouxemos mais cedo aqui a prisão de um funcionário, né, de um desses prestadores de serviço. Foi levado para a delegacia, foi devidamente fichado por cobrar dinheiro, né, preso por corrupção, preso por cobrar esse pagamento para religar a energia em um bairro da Zona Sul aqui de São Paulo. Foi da Zona Sul, né? Carol Ercolim trouxe a informação um pouco mais cedo. Foi da Zona Sul, sim. Então isso está acontecendo. É importante esse alerta trazido pela Caroline Correia de que os funcionários não podem cobrar nenhum tipo de valor extra
para prestar esse serviço. Se acontece, tem que denunciar, chama a polícia, escreve aqui para Band News FM. O que a gente quer noticiar, por enquanto, não está acontecendo na velocidade que a gente gostaria, que são as notificações de restabelecimento, né, da energia. Chegou uma única aqui, mas é tantas outras mensagens, né, são muitas outras que chegam com reclamações, que eu até perdi essa de restabelecimento de energia elétrica. Chegou uma aqui, ó, é desesperador, eu nunca passei por isso na minha vida, diz a Joana. Escreveu pra gente mandando os prints aqui dos prazos, né, que foram encaminhados pela Enel e nenhum deles foi cumprido. Primeiro às 15 horas, depois às 16, depois às 17, depois vai para as 18, e falando do dia de ontem. E aí hoje ela mandou, olha, já são 48 horas sem luz, nunca passei por isso, é desesperador, é só um desabafo, porque nem adianta mais, né, Joana, encaminhar pra gente esses prints da previsão passada pela Enel. Aliás, tem ouvinte dizendo que a Enel simplesmente desistiu de passar qualquer tipo de previsão, liga, anota o protocolo e não tem mais um retorno do período, né, do prazo estipulado para que essa energia seja restabelecida. Eu li uma mensagem mais cedo, também perdi. Essas são tantas chegando aqui que vai pulando, vai trocando, mas me sensibilizou muito. Um ouvinte contando do condomínio onde ele mora e tem pessoas idosas que estão com dificuldade de deslocamento e tem uma gestante, uma mulher que está na 38ª semana de gestação e ela está simplesmente na portaria do prédio. Meu Deus. Vivendo lá. Porque ela tá com medo de entrar em trabalho de parto e ter de descer as escadas sozinha ou de precisar ser carregada para ir pro hospital. É absolutamente chocante que uma pessoa tem que viver nessas condições. A gente tá falando de falta de dignidade, né? Para quem vive aqui na região metropolitana de São Paulo e tá sem luz há quase 3 dias.